Uma fração é o mesmo que divisão ou razão. Nesse caso, nós temos três maneiras de olhar para esse objeto. Vamos olhar para o objeto como sendo uma divisão. Nesse caso, o número de cima se chama dividendo e o número de baixo se chama divisor. Se eu der o exemplo, 2 em cima, 5 embaixo, dividendo 2, divisor 5. Eu devo ler 2 dividido por 5. O objeto visto como sendo uma razão, ele vai apresentar os seguintes termos. O termo de cima se chama antecedente, o termo de baixo se chama consequente. Então vamos dar um exemplo. 2 em cima, 5 embaixo. Nesse caso eu devo ler 2 está para 5. Muito utilizado na teoria das proporções. Então se você estiver numa sala, tiver homens e mulheres, e alguém lhe perguntar qual é a razão de homens para mulheres, e alguém expressar essa razão como 2 está para 5, você deve entender que a cada 2 homens você tem 5 mulheres. Essa é a lógica de utilizar a razão em problemas práticos. E o terceiro modo pelo qual podemos avaliar esse objeto é como uma fração propriamente dito, como parte de um todo. Então, no caso, o número de cima se chama numerador e o de baixo, denominador. O exemplo, 2 em cima, 5 embaixo, ou seja, numerador igual a 2, denominador igual a 5. Nós devemos ler 2 quintos. A fração, então, é parte de um todo. Então, nós temos aí três maneiras de observar o mesmo objeto. Vamos aprofundar melhor a nossa compreensão sobre o objeto como fração. Fração. Vamos aprofundar um pouco a nossa compreensão. Fração é parte de um inteiro. O número que fica embaixo, o denominador, ele vai te informar quantas partes o seu inteiro está dividido. Enquanto o número que está em cima, ou seja, o numerador, ele informa quantas partes você deve considerar. Digamos que seja dado um inteiro. Imagina que seja uma pizza. E aí você tem a possibilidade de dividir isso aqui em quantas partes você quiser. Vou dividir aqui em 4 partes, só para criar um exemplo. Vamos selecionar uma dessas partes. Pronto. Aqui a fração que representa a parte em amarelo é 1/4, ou seja, o inteiro está dividido em 4 partes e eu devo considerar apenas uma dessas partes, 1/4. Agora, se eu selecionar também a parte de cá, seriam 2 partes de 4. Só que 2/4 nós vimos no slide anterior que pode ser simplificado para 1/2. Então aqui eu tenho uma parte de 2. É como se ele tivesse ficado dividido em 2 partes. Agora, se eu selecionasse 3 partes, a primeira aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, aí sim eu teria 3 partes de 4 em que o inteiro está dividido. E assim sucessivamente. A representação da parte e do todo funciona muito bem quando nós aplicamos essas ideias de que o denominador informa em quantas partes foi dividido, enquanto o numerador informa quantas partes você deve considerar. Tipos de fração. Fração própria. Fração própria é aquela fração onde o numerador é maior que o denominador. Exemplo, 2/3. Fração imprópria. A fração imprópria é aquela onde o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, 7/3. Fração imprópria e número misto. Considere a fração 7/3. É muito comum que os alunos tenham dúvidas na abordagem desse exemplo. Afinal, a definição dada anteriormente nos diz que o número que aparece embaixo se chama denominador e ele informa o número de partes em que um objeto foi dividido. Já o número de cima, o numerador, informa quantas partes devem ser consideradas. Nesse caso, os alunos acabam se perguntando: como eu posso considerar 7 partes de um objeto que só foi dividido em 3? A resposta para esse tipo de pergunta é até simples. Ela reside no fato de que se pode considerar o objeto por mais de uma vez. Então, eu vou considerar aqui um objeto inicialmente dividido em 3 partes. Observe que cada parte representa 1/3 do objeto. Vou considerá-lo novamente. Então, aqui eu vou ter o objeto dividido em 3 partes, cada parte representando 1/3. Por fim, pela última vez, eu vou considerar o objeto, porém, agora eu me interesso apenas por uma das partes daquelas 3 que o objeto apresenta. Observe aí quantas partes nós temos no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 partes de 1/3. Em outras palavras, nós temos 7/3. Essa é a ideia por trás de uma fração imprópria. Observe que, a partir desse esquema, eu vou conseguir compreender com muita clareza o significado de um número misto. Olha aqui, isso é um número misto. E esse número misto deve ser lido como sendo
2 inteiros e 1/3. E é exatamente isso que ele representa, 2 objetos inteiros mais uma parte de 1/3. Caso exista a necessidade de fazer a passagem de uma fração imprópria para o número misto, você pode fazer isso aqui, olha, multiplicar 3 vezes 2 e depois somar com o numerador. 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 1 dá 7. E aí você tem o numerador 7. O denominador é sempre o mesmo, tanto na fração imprópria quanto no número misto. Dessa forma, você sempre que precisar pode fazer a passagem. Pode se organizar também, no sentido de fazer um esboço do significado da sua fração imprópria. Fração aparente. Como o próprio nome sugere, é uma fração que só parece fração, mas não é. Ela é uma fração imprópria e, ao ser simplificada, ela vai gerar um número inteiro. Olha o exemplo, 6 sobre 3. Então, simplificando isso, ou dividindo, 6 dividido por 3, nós vamos encontrar 2. Se você simplificar em cima e embaixo por 3, você vai chegar na fração simplificada 2 sobre 1. Então, 2 sobre 1 é 2. 2 dividido por 1 dá 2. Por isso, eu vou dizer que 6/3 é uma fração aparente. Comparação de frações. Duas frações podem ser comparadas com os sinais de maior que, menor que ou igual. Para fazer a comparação entre duas frações, é necessário que elas tenham o mesmo denominador. Assim, a fração maior é aquela que tem o maior numerador, e a menor fração será a que tiver o menor numerador. Veja o exemplo. Exemplo 1. Compare as frações 3/7 e 5/7. Aqui nós temos duas frações de mesmo denominador. Então, a menor é aquela que tem o menor numerador. Portanto, eu vou dizer que 3/7 é menor do que 5/7. Ou, de maneira análoga, posso falar que 5/7 é maior que 3/7. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Compare as frações 3/5 e 1/6. Aqui elas não têm o mesmo denominador. Então, o primeiro passo antes de comparar é colocar as frações com o mesmo denominador. A indicação é que você use o menor múltiplo comum entre os denominadores que foram dados. Como o MMC entre 5 e 6 é 30, o segundo passo será escrever as frações equivalentes que tenham esse novo denominador 30. Então, vamos lá. 3/5. Fração equivalente a 3/5 com denominador 30. Para esse 5 passar a ser 30, eu tenho que multiplicar por 6. 5 vezes 6 dá 30. Se eu multipliquei embaixo por 6, eu tenho que multiplicar em cima por 6. 3 vezes 6, 18. Portanto, a fração equivalente a 3/5, que tem denominador igual a 30, é 18/30. E a fração equivalente a 1/6, que tem denominador 30, é a fração 5/30. Como que eu vou obter essa fração? Para o 6 passar a ser 30, eu tive que multiplicar por 5. Se eu multiplico o denominador por 5, eu tenho que multiplicar o numerador também por 5. 1 vezes 5, 5. Assim obtendo a fração 5/30. Agora que as duas frações têm o mesmo denominador, eu posso comparar. A maior fração é aquela que tem o maior numerador. Portanto, 18/30 é maior do que 5/30. Ou, de maneira análoga, posso dizer que 5/30 é menor que 18/30. Uma vez feita a comparação, basta retornar as frações equivalentes para as frações originais do problema. Assim, posso dizer que 3/5 é maior que 1/6, ou então 1/6 é menor que 3/5. E desse modo, você consegue comparar quaisquer duas frações. Números decimais. Escrita. Vamos estudar um pouco como fica o registro de um número decimal. Para isso, daremos um exemplo. Construiremos o número 572 inteiros, 438.106 milionésimos. Um número decimal é formado por duas partes. Alguns números ficam à esquerda da vírgula e é chamado de parte inteira do número. Outros números ficam à direita da vírgula e é chamado de parte decimal do número. A parte inteira funciona como você já está acostumado, dividido em classes e ordens. Aqui eu representei apenas a primeira classe, centenas, dezenas e unidades simples. Agora, a parte decimal, que no caso é a novidade, ela será dada em termos de décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos, milionésimos, bilionésimos, trilionésimos e assim sucessivamente. Observe que o número 4, aqui da parte decimal, indica 4 décimos, enquanto o número 3, 3 centésimos, está associado à fração 3 sobre 100. O número 8
está associado à fração 8 milésimos e o número 1 à fração 1 sobre 10.000. Aqui temos 0 centésimos de milésimos e o último termo ele indica a fração 6 milionésimos. Você deve ler sempre o número todo, indicando a última unidade. Portanto, eu vou ler essa parte decimal como sendo 438.106 milionésimos. Se não tivesse o número 6, eu deveria ler 43.810 centésimos de milésimos. E assim sucessivamente. Se não tivesse nem o 0 e nem o 6, você deveria ler 4.381 décimos de milésimos. E assim funciona a escrita da parte decimal de um número. Ordenação de números decimais. Vamos construir um exemplo onde temos vários números decimais e suas respectivas leituras por extenso. Vamos colocá-lo em ordem decrescente, do maior para o menor. Veja só. Aqui temos 2,1. Deve ser lido como sendo 2 inteiros e 1 décimo. 0,4. 4 décimos. 0,1. 1 décimo. 0,01. 1 centésimo. Observe que 1 décimo é maior do que 1 centésimo e 4 décimos é maior do que 1 décimo. 2 inteiros e 1 décimo é o maior de todos os 4 números. É assim que você deve se comportar quando precisar ordenar números decimais. Vamos dar mais um exemplo. Aqui temos algumas pinturas de números decimais. Vamos ordenar esses números de forma decrescente, do maior para o menor. O maior de todos é esse. Deve ser escrito como 109 inteiros e 25 centésimos. O próximo número é esse daqui. Deve ser lido como 13 inteiros e 27 milésimos. Na sequência, temos esse, 3 inteiros e 7 décimos. O próximo, 2 inteiros e 5 centésimos. Depois, 594 milésimos. Penúltimo, 31 centésimos. E por fim, sobrou esse daqui, que é o número 2 décimos. Outra opção para fazer a ordenação de números decimais é transformá-los para fração. E você já sabe ordenar frações. Deve colocá-las com o mesmo denominador e depois comparar. Essa estratégia é válida e pode facilitar os seus cálculos.